vou falar sobre terapia transgeracional e explicar como funciona. Isso tem na internet, graças à doutora Eleanor Luzes, psiquiatra, fundadora do Ciência do Início da Vida. E ela deixa isso gratuito para todos e eu vejo que isso ajudou muito numa pré-constelação, digamos assim, e a limpar o campo sistêmico, né? Então, isso daqui para mim é muito importante para algumas pessoas, a gente pode facilitar e dar mais profundidade na constelação. Então, eu vou explicar um pouquinho da teoria, né, que ela pesquisou, né, sobre o DNA. O DNA é muito mais do que um código genético, vou ler conforme a gente vai indo, toda a descrição que eu passo para você gratuitamente, se você precisar acessar, tá bom? Mas isso tem na internet, é um PDF bem fácil, né? Mas a explicação é muito interessante. Então, que o nosso código genético, ele tem mais informações do que a gente pensa. 10% são os códigos do DNA humano, né? Que já foi estudado. E 90% do código, ele é um código de linguagem. Então, devido a isso, é que o ser humano é dotado de capacidade de falar, né? O cientista russo Gargajev, ele incluiu essas pesquisas, a presença de linguistas para decodificar essa parte do DNA, que ninguém tinha feito isso antes. Ou seja, o DNA é uma história escrita, ali tem todos os códigos e conta toda a história da nossa ancestralidade, né, como uma espécie de diário das gerações anteriores, um verdadeiro acervo de toda a história da nossa genealogia, certo? Olha que importante. E as técnicas terapeutas transgeracionais surgiram nos anos 20, com Jung, na Suíça, que começou a compreender o peso do inconsciente coletivo familiar sobre a vida das pessoas. Em 1950, um grupo de Palo Alto, nos Estados Unidos, também estudou esse tema. Nesse mesmo ano, uma sistemática mais profunda foi desenvolvida na França pela psicóloga russa Anne Schulzberger, que trabalhava com psicodrama. Tá tudo no texto, tá? Isso daí tá no PDF que eu envio para você gratuitamente. E também se você pesquisar terapia transgeracional, também você vai achar. E essa psicóloga russa, na França, ela desenvolveu uma técnica chamada psicogenealogia, na qual ela propõe um mapeamento das histórias e padrões familiares. Uma vez que eles são identificados, a cura acontece. Nos anos 80, Bert Hellinger desenvolveu a constelação familiar sem saber que o DNA é uma molécula que funciona como uma espécie de radiotransmissor e receptador, pois, como viu o Gargajev, o DNA humano ele apresenta ondas de 150 MHz, que são ondas usadas em todas as nossas teletransmissões. Assim, em uma constelação familiar, o DNA ele envia essas informações para as pessoas do campo, e elas recebem, pois o DNA atua como um rádio que recebe as informações da mesma frequência em que são enviadas. Olha que interessante. E o psicólogo Eric Corbera, em 2000, ele faz um trabalho na Espanha, que leva para Cuba, Peru, e faz atendimentos como conferências, né? E através da busca da compreensão da genealogia, promove desbloqueios físicos e emocionais. E também aquela russa psicóloga também fazia essas curas e ajudava nos padrões negativos em diversos países. Como eles estão fora do país, né, a doutora Eleanor, ela deixou isso para que a gente se libertasse desses padrões limitadores, né, inconscientes, e ela deixou esse método com escritas de cartas para a gente entender a compreensão dos familiares e trabalhar nessa uma formação congênita. Ela teve muito sucesso. Então, como você vai usar essa árvore genealógica, né? Eu fiz aqui um padrão mais ou menos até a quarta geração, que é depois da tataravó, o quarta voz, né? E depois pode seguir em frente. É ideal que você tenha um pêndulo e faça isso em cima de uma placa de radiestesia. Como eu tenho facilidade, eu uso o O-Ring Test, que é um teste assim, e vou pesquisando com o dedo a origem, rastreando, certo? E eu faço isso muito rápido e tranquilamente. Então, o que eu faço? Eu coloco
Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui é o nome da pessoa, né? Se eu faço online, eu estou vendo já, ela está me passando a transmissão do DNA dela, então eu vejo se a origem é de mãe ou é de pai. Rastreio a pessoa com o tema. Então, por exemplo, eu vou pesquisar aqui um tema de abuso. Então, dessa pessoa que está aqui, com o papelzinho escrito, que eu virei para não aparecer o nome dela. Aí eu vou ver se, por exemplo, maldição. Maldição vem da mãe ou vem do pai? Vem do pai. Aí eu vou rastrear a origem. Então aí eu faço a pergunta. Qual a origem da maldição na família do pai? Aí eu vou ver. Bisavô, tataravô, tataravós, quarta avós. Não, quarta avós tem. A origem é na quarta voz. Então, aí eu vou identificar a pessoa exatamente dessa parte de maldições. É uma quarta avó, mulher. É uma quarta avó. E aí eu vou pedir para essa pessoa escrever uma carta para ela, né? Tem um modelo da cartinha aqui, né? E ela vai escrever, é como se fosse uma carta pedindo para você, para ela, essa quarta avó. Você vai honrá-la, né? Primeiramente, porque ela está sendo lembrada por você da maldição, né? Que você está sofrendo, do problema. E vai dizer a ela para ficar com o que é dela e oferecer o melhor para você. Vai fazer um Ho'oponopono, vai terminar a carta, né, que você pede as bênçãos e quer se libertar desse sofrimento, seguir a sua vida, e ela ficar com o problema que ela teve, para não deixar para os descendentes, que está vindo para os descendentes. Com certeza, sempre as avós por amor, elas veem o seu sofrimento com a mesma questão dela, você diz que vai honrá-la, e que pare em você o problema, né? Então é assim que funciona. Depois você vai queimar a carta, sempre fazer a queima da carta à noite, para que seu inconsciente leia a carta antes de queimar, e com o coração tranquilo, você vai queimar para ficar isento dessa questão. Você vai observar se a carta vai queimar todinha, né, imediatamente, de forma segura. Você faz isso na pia ou então numa assadeira, né, perto do fogão, e isso vai trazer as informações para o consciente, né? Ao queimar essa carta, você está deletando essa informação que está no seu campo, no seu DNA. E aí você vai observar essa transmutação do seu DNA, tá bom? E também na sua vida, nas suas limitações, daquele problema. Desculpa aí o cachorrinho, mas não tenho controle sobre isso. E assim você vai observando que a sua vida vai ficando mais fácil, mais tranquila, e depois a gente pode constelar os temas relacionados a esse, tá? E é isso que eu tinha para falar. Estou à disposição se você precisar da minha ajuda. E estamos fazendo muitas liberações aí. Está sendo muito bom para mim e para as pessoas também. Fica com Deus, obrigado por estar aqui. Se você gostou do vídeo, dá um joinha e compartilhe. Obrigado, gratidão.